Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus Cristo à Igreja, amém? Eu me chamo Carolina Fernandes e hoje a gente vai fazer uma reflexão no livro de Êxodo. Lembrando que estamos falando da Rádio Tríade e o nosso intuito maior é levar o Evangelho do Senhor aos 4 cantos da terra. Você também tem essa missão. Junte-se a nós, compartilhe e seremos gratos. Amém? Vamos fazer a leitura? A leitura se encontra no livro de Êxodo 3, do 1 ao 6, que diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou Deus do teu pai, Deus de Abrão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Essa é uma palavra que nos remete a tempo. Estamos iniciando um novo ano e toda vez que se fecha algum ciclo, nós pensamos no que passou, no que vivemos e pensamos, como cristãos, nas promessas do Senhor. E eu creio, irmãos, que muitos se perguntam: por que a promessa de Cristo não se cumpriu na minha vida? Se cumpre na vida do ímpio, do pecador, do meu vizinho, que nem crente é. Mas e por que na minha vida não acontece? É muito comum esses questionamentos, mas esse livro e essa passagem de Êxodo vai falar que Deus tem um tempo certo na vida de cada um. Da mesma maneira que, cronologicamente, um tempo se encerra para iniciar o outro, quando falamos de final de ano, a vida e a promessa de Cristo pode acontecer na sua vida em qualquer momento determinado pelo Senhor. A vida de Moisés foi a mesma coisa. Deus o encontrou, ou ele encontrou a Deus, quando já estava velho, em um momento que para muitos já seria impossível. E você, há quanto tempo está esperando a promessa de Deus acontecer na sua vida? Para Moisés, cronologicamente, chegou bem tarde, mas no momento oportuno, no momento que Deus aprovou. Moisés nasceu numa época em que os hebreus eram escravos dos egípcios e os hebreus, eles eram povos muito prósperos, né? As hebreias tinham filhos e os filhos vingavam, né? Eram crianças sadias que não morriam com facilidade. As hebreias também eram mulheres que sabidamente pariam muito. Elas tinham essa facilidade pela própria genética, pelo próprio olhar e misericórdia do Senhor, porque era um povo escolhido de Deus. E os hebreus começaram a crescer muito, prosperar muito nesse sentido, e os egípcios se tornaram temerosos, porque uma nação estranha dentro das terras deles, que cresciam muito, poderiam em qualquer momento subjugá-los. E eles tiveram essa ideia de subjugar os hebreus antes que isso acontecia de forma inversa e começaram a escravizá-los, mantê-los cativos, e mesmo assim os hebreus prosperavam, cresciam. E aí eles tiveram uma grande e diabólica ideia, um controle de natalidade de forma cruel. Existia uma lei local em qual as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas ao nascer. Joquebede, que era da tribo de Levi,
que morava ali, residia ali naquela situação ruim, situação de escravidão, de humilhação, era casada com Arão e tinha um filho e uma filha, Miriam e Arão. E ficou grávida. E eu tenho certeza que naquele momento, como mãe, ela clamou ao Senhor e pediu misericórdia pelaquela criança que estava na sua barriga, que naquele momento não sabia se era homem ou era mulher. Mas Deus ali já tinha um propósito na vida de Moisés. Ali, apesar do propósito, ainda não era o tempo de Deus na vida de Moisés. Mas durante toda a vida de Moisés, a gente vai saber que Deus cuidou. Não da maneira que talvez Moisés queresse, mas da maneira que aprovava ao Senhor. E aí a criança nasceu, Moisés, e Joquebede ficou muito entristecida, porque ela sabia que a criança poderia morrer ao fio da espada, por causa da lei que existia. Então ela clamou ao Senhor com toda a fé, com toda a confiança, preparou um cestinho com um material que tinha ali na época, que era um junco, como se fosse uma ráfia, uma palha, montou um cestinho, um barquinho e colocou aquela criança, entregou a Deus e colocou no rio. E naquele momento, muitas coisas poderiam ter acontecido com aquela criança pequena, inofensiva. O cestinho poderia ter afundado, o cestinho poderia ter virado, o cestinho poderia ter ido rio acima e ter vagado dias, e a criança poderia ter morrido por insolação, por desidratação. Um animal poderia ter comido ou ferido a criança, mas Deus providenciou uma mão segura e um amor fraternal que surgiu do coração da filha do faraó, que abrigou Moisés como filho. E aí esta criança foi crescendo no palácio com todo o conforto, com toda a educação, com toda a alimentação necessária e se tornou um homem. Só que a única coisa que Moisés não tinha era pertencimento àquela realeza, porque pelos traços, pela cor da pele, ele sabia que ele não era um egípcio e sim um hebreu. Em certo momento, ele viu um soldado egípcio maltratar um hebreu e ele ficou profundamente tocado pelo que aconteceu, terminou entrando em luta corporal com o soldado, matou o soldado, enfim, o desespero tomou conta dele e ele fugiu para o deserto. E mais uma vez, a face de Deus, o poder soberano do Senhor, guardou Moisés. Imagina, fugindo para o deserto, a ermo, poderia ter acontecido qualquer coisa a ele, mas Deus preparou uma boa família. Preparou Jetro, que era um sacerdote, e Jetro lhe deu guarida, lhe deu moradia e também se apaixonou pela filha de Jetro, Zípora, o qual terminou casando com ela. Então, a gente vê na vida de Moisés o cuidado que Deus tem. Talvez não era aquilo que Moisés desejava, mas era aquilo que Deus aprovava a vida dele. Assim é nossa vida, irmãos. Muitas vezes a gente quer algo, mas Deus tem algo diferente, tem um plano diferente em nossas vidas. E fica muito claro como Deus cuida nos mínimos detalhes. Cuidou na vida de Moisés e eu tenho certeza que está cuidando da sua vida, que está nos ouvindo aí do outro lado. E Moisés casou com Zípora e ficou ali apacentando as ovelhas naquele deserto e já com meia idade, podemos dizer até já um idoso, por que não? Ele achou que a vida dele iria se encerrar ali. Mas os planos de Deus e a promessa do Senhor não tarda, não falha, vem na hora que Ele quer. E neste momento, através de uma sarça ardente, o Espírito do Senhor vem falar com Moisés. Veja bem, já era um idoso e Deus levanta Moisés para liderar aquela população que estava ali cativa há mais de 400 anos. E no próprio capítulo, versículo 9 e o 7 também, Deus vai falar a Moisés que ouviu o clamor dos hebreus pedindo ajuda. Ele ouviu o clamor. É um Deus que não esquece de nós. Por mais que falhamos, por mais que pecamos, por mais que viramos as costas ao Senhor, mas Deus, Ele nos ouve. E assim foi
o que aconteceu. Ele levantou Moisés e Moisés liderou, a saída daquele povo do cativeiro. A gente sabe que não conseguiu entrar na terra prometida, mas o que Deus aprovou que ele fizesse, Moisés o fez. Então fica muito claro que o tempo na nossa vida é o tempo que Deus nos permite. Então, que no nosso coração não tenhamos ansiedade, não tenhamos, às vezes, impaciência, pois Deus, Ele é soberano e sabe de tudo em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus amado e Deus querido, Deus de misericórdia, Deus que tudo pode, que tudo vê, Deus que tem um nome sobre todos os nomes, Deus que fez terra e céu. Senhor, te entregamos, Senhor, mais um momento em Tuas mãos. Em Tuas mãos, Senhor, pedimos que 2025, Senhor, seja ano de graça, Senhor, ano de vitória, ano de prosperidade, Senhor. Que nessa virada, Senhor, Tu tenha misericórdia das vidas, Senhor. Que em 2025, Senhor, Tu refreies, Senhor, toda armadilha do inimigo, Senhor. Toda violência, todo espírito de enfermidade, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que por acaso venha para atingir a Tua igreja, Senhor. Que Tuas mãos poderosas estejam sobre nós. Edifica cada dia mais a Tua igreja na terra, Senhor. Nos toma, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, os missionários que estão espalhados nos 4 cantos da terra, Senhor. Levando o Teu evangelho, Senhor. Sustenta, Senhor, guarda, livra de todo mal, Senhor, e que cada dia mais, Senhor, as Tuas agências de oração sejam mantenedoras de vida, Senhor, sejam mantenedoras de esperança e de bênçãos para aqueles que as procuram. Toma, Senhor, também este espaço em Tuas mãos, Senhor, e se Te aprove, Senhor, nos dá, Senhor, sustento para que possamos cada dia mais anunciar a Tua palavra e o Teu genuíno amor. Obrigado, irmãos. Obrigado, igreja. Amém. Bom 2025. A paz.